Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Deus amou o seu povo Israel e o primogênito Efraim, mas o castigou. Vamos procurar entender como essa misericórdia de Deus funciona. Misericórdia de Deus não é cega. Há um ditado aí que dizem que a justiça é cega. O símbolo da justiça é uma mulher com a balança na mão e os olhos vendados. Ela não faz acepção de pessoas, ela faz a justiça para todos. Isso é o que cumpre dizer que a justiça é cega. Infelizmente, a justiça é muito diferente disso e ela enxerga muito bem. E como enxerga seus próprios interesses. E para os pobres e necessitados, a justiça estabeleceu um outro princípio. A justiça não premia aquele que dorme. Ou seja, se não tem dinheiro para pagar advogado, se perdeu prazo, se o advogado não era bom, não conseguiu argumentação, então já era, perdeu. Mas está tudo errado. Perdeu, a justiça é assim. Não premia aquele que dorme. Infelizmente, ela não é nada cega, mas o povo de Deus às vezes é cego, não enxerga o que Deus faz. A misericórdia de Deus não é cega, não. Ela é muito dirigida e não passa em branco a todos os detalhes da iniquidade. Isso não passa em branco, não. A iniquidade precisa ser castigada e o pecado punido. Foi por isso que Jesus veio, para pagar o nosso pecado. Não foi com coisas corruptíveis, como ídolos ou campanha de dinheiro na igreja, que nós fomos resgatados, mas com o precioso sangue de Jesus. 1 de Pedro 1,18. O sangue de Jesus, um preço altíssimo. Então não adianta fazer campanha, não adianta ídolos, não adianta devoção a ídolos, não é com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatados, mas com o precioso sangue de Jesus. Nós temos que ter isso sempre em mente, o sacrifício de Jesus e a aplicação do valor do sangue. O sangue de Jesus vale para todos os que se refugiam em Jesus, os que se entregam a Ele, os que o têm como Senhor, aqueles que confessam seus pecados. O sangue de Jesus vai purificando, perdoando, mas o sangue de Jesus não é enganado, não é enganado. Ele não se aplica sobre quem esconde o pecado, quem não confessa. É preciso que isso fique bem claro. E Deus é justo. A misericórdia de Deus trabalha junto com a justiça. Por causa da justiça, Deus condena. Então o livro de Oséias é muito interessante. É um livro duríssimo naquilo que relata a experiência que o profeta Oséias passou, amando de Deus, de amar mulheres infiéis e ainda assim querer a mulher de volta. E Deus mostra que aquilo era uma encenação figurada para demonstrar o amor de Deus. E esse amor, então, vai no decorrer do livro, esse amor vai sendo cada vez mais explicitado para que fique bem nítido na nossa mente o quanto Israel tinha se afastado de Deus, mas o quanto o amor de Deus era grande, essa misericórdia, e Deus queria o seu povo de volta. É sabido que Israel, reino do norte, se separou de Judá, reino do sul. Se separou porque nada prestava no reino do norte. Ainda havia coisas boas em Judá e Deus tentou recuperar Judá. Depois Judá seguiu
o caminho de Israel também. Mas no Reino do Norte, a tribo líder era Efraim. E quando Deus faz referência à tribo de Efraim como primogênito, ele quer englobar a nação inteira. E o Efraim era um dos filhos de José, o mais novo, mas que pela bênção de Deus passou a ser o primogênito de José. E José era dos mais novos filhos de Jacó, que pela bênção de Deus passou a ser o primogênito. Portanto, Jacó passou para José, José passou para o Efraim. E o Efraim foi considerado, então, primogênito, a tribo líder do povo de Israel. Mas em Oséias, então, no capítulo 12, Deus é muito duro, mostrando o que Efraim tinha feito, e assim o povo todo. Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste todo dia, multiplica mentiras e destruição, e faz aliança com os adversários. Depois Deus lembra a história de Jacó, e o Efraim foi o herdeiro de Jacó, o primogênito. Então, a exortação: o Senhor é Deus e o seu nome é Senhor dos Exércitos. Converte-te a Deus, guarda o amor e o juízo, no teu Deus espera sempre. Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa. Mas o Senhor diz: eu continuo sendo Deus desde a terra do Egito, e eu ainda te farei habitar em tendas como nos dias da festa. Interessante, apesar de todos os pecados, Deus continuava amando o seu povo de Israel. E Efraim muito amargamente provocou o Senhor a ira. Portanto, o Senhor deixará ficar sobre ele o sangue por ele derramado, e fará cair sobre ele o seu opróbrio. Mas adiante o Senhor diz: por isso serão como nuvem de manhã, como orvalho que cedo passa, como palha que se lança da eira, e como fumaça que sai por uma janela. Ou seja, vão se acabar, e foi o que aconteceu com o Reino do Norte. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito, portanto não conhecerás outro Deus, pois não há outro Salvador senão eu. E aí o Senhor continua: a tua ruína, ó Israel e Efraim, vem só de ti, mas só de mim o teu socorro. Daí aquela frase modificada que tem sido utilizada: o cair vem do homem, o levantar é de Deus. Isso tem base aqui neste capítulo 13, versículo 9 de Oséias. A tua ruína, ó Israel, vem de ti, mas só de mim o teu socorro. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Curarei a sua infidelidade. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Quem é sábio, que entenda essas coisas, e quem é prudente, que as discirna. E assim termina o livro de Oséias. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Esses capítulos finais do livro de Oséias são muito significativos. Eles se dissipariam como fumaça, como nuvem. Eles se dissipariam como fumaça, como nuvem. Mas Deus viria a usar de misericórdia para com eles posteriormente. Deus usaria de misericórdia para com eles, e a misericórdia de Deus não esconde o erro, não faz de conta que o erro não aconteceu. A misericórdia inclui tratar o erro, pagar o preço do pecado. No caso daquele povo de Israel, e Efraim era a tribo líder, no caso deles, eles morreriam individualmente, todos eles,
sem salvação. E o povo seria preservado através de alguns descendentes deles, sobre os quais a misericórdia de Deus viria a recair. E aí o Senhor diz que vai recolher o seu povo, em Jeremias, por exemplo, de todos os 4 cantos da terra. No final da grande tribulação, para o milênio, Deus vai recolher todo descendente de Jacó do mundo inteiro para aspergir água pura e purificação sobre eles e trazê-los para a sua terra, estabelecer um milênio e assim fazer uma aliança, uma nova aliança com a casa de Israel. Aí sim, uma aliança permanente, porque estará gravada no coração deles, na mente e no coração deles, essa nova aliança no milênio. Mas e os judeus, os israelitas e os de Efraim que morreram até então? Vão todos para o inferno, para a condenação, pagar o pecado que seus atos mereceram. Isso fica como lição para nós. Há muitos crentes que acham, porque já creram no Senhor no passado, que Deus vai quebrar o galho deles. Estão hoje longe de Deus, acomodados ou desviados, desigrejados, mas acham que Deus vai quebrar o galho deles. Não, Deus não quebra galho de ninguém. Todos os afastados, desviados e acomodados, indiferentes, vão ser castigados e punidos pelo Senhor. Mas Deus preserva alguns, a sua descendência, usa de misericórdia para com o restante do seu povo. E Deus diz, e o apóstolo Paulo menciona isso em Romanos, capítulo 9, ainda que os filhos de Israel sejam em número como a areia do mar, só o remanescente é que será salvo. Só o remanescente. Não há salvação para israelita em pecado. Não há salvação para crente em pecado. Deus vai preservar a sua igreja, purificar, limpar, tratar, triturar a sua igreja, e no final os vencedores vão ser salvos. Mas os crentes que ficarem no meio do caminho vão se perder. Não há salvação para crente em pecado, crente que ficou no meio do caminho, crente que não praticou a santificação. Deus é duro. É interessante, a misericórdia no final sobre o povo, mas no meio do caminho, a justiça de Deus para com cada pessoa. A justiça de Deus não tem quebra-galho. Ela é rigorosa e Deus vai aplicar a justiça para cada pessoa. Esses assuntos vão ser acertados no juízo final, quando cada pessoa vai comparecer perante Deus para ser julgada de acordo com o que fez, no juízo final. Então Deus vai, por fim, salvar os crentes, a igreja que estiver pura no arrebatamento. Deus vai aspergir água pura, espírito de quebrantamento sobre os judeus no final da grande tribulação, que serão poucos em número e que vão se converter e entrarão no milênio, e Deus vai fazer uma nova aliança com eles e vai multiplicá-los em muito. Mas todos os judeus que ficaram pelo meio do caminho vão ser perdidos e vão para o inferno. Todos os crentes que ficarem pelo meio do caminho vão ser perdidos e vão para o inferno. Onde é que você está nesse grupo todo? Pense nisto, meu irmão, minha irmã, e analise a sua situação.